O anel roubado que derrubou um império bilionário. A vingança de Elisa. A música na festa de gala da capital Monteverde, no coração financeiro de São Paulo, era tão estrondosa, o espumante tão farto, que a princípio ninguém ouviu as sirenes. Eram apenas um lamento distante e fraco contra o horizonte da cidade. Mas, de repente, a música parou. Não se desvaneceu. Cessou abruptamente. Um silêncio pesado caiu sobre o salão de festas, quebrado apenas pelo chiar de pneus no asfalto lá embaixo. Todas as cabeças se viraram para as imponentes portas de mogno. Elas se abriram com um estrondo, não com a cortesia de um anfitrião, mas com o forte estalo metálico de uma trava eletromagnética ao ser liberada. Quando 2 agentes uniformizados entraram, uma mulher em um vestido Patrícia Bonaldi vermelho, cuja mão brilhava com um diamante do tamanho de um bombom, ficou petrificada. Sua risada morreu na garganta. Ela tinha sido a rainha da festa, mas seu reinado havia acabado. Pois, de pé, logo atrás da polícia, com o rosto coberto por uma máscara de calma e fúria fria, estava a verdadeira senhora Monteverde. Elisa Monteverde estava sentada na biblioteca de sua fazenda, no interior de Minas Gerais. O cômodo estava silencioso, exceto pelo tic-tac ritmado de um relógio de pêndulo do século XIX. A casa, com mais de 1000 metros quadrados, estava vazia. Os funcionários tinham a noite de folga. Seu marido, Rafael, havia insistido. "É só um pequeno evento do setor, Elisa", ele havia dito naquela manhã, sem olhá-la nos olhos, enquanto ajustava seu terno Ricardo Almeida de R$30.000. "Você morreria de tédio, só jargão profissional. Fique em casa, relaxe, relaxe." Elisa sussurrou a palavra no quarto escuro de painéis de carvalho. A palavra parecia cinza em sua boca. Ela não relaxava há 3 anos, não desde que ela havia chegado. Júlia Menezes. O nome em si parecia uma violação. Tinha começado como assistente executiva de Rafael. Em 6 meses, era vice-presidente de comunicações, um título que parecia implicar pouca comunicação e muitas viagens de negócios para o litoral nordestino. Elisa não era tola. Ela havia sido contadora forense antes de se casar com Rafael, quando ele era apenas um trader faminto e ambicioso, com mais charme do que capital. Ela tinha sido quem equilibrou seus primeiros livros, quem viu a genialidade e o perigo em suas estratégias agressivas. Ele havia implorado para que ela parasse quando eles fizeram sucesso. "Quero te proteger desse mundo", ele havia dito. "Seja minha esposa, não minha contadora." Agora ela entendia. Ele não queria protegê-la, queria cegá-la. Esta noite era o lançamento de seu novo fundo global, fundo ápice, um colosso de R$1 bilhão. E ele estava celebrando no Hotel Emiliano, no Rio de Janeiro, sem a esposa. O laptop de Elisa estava aberto, não em seu e-mail, mas em um blog de notícias financeiras ao vivo, Sussurros da Faria Lima. Eles estavam cobrindo o evento de gala. A tela atualizou e lá estava ele. Rafael sorrindo, com o braço possessivamente enrolado na cintura de uma mulher. Júlia Menezes estava em um vestido Patrícia Bonaldi vermelho sangue que não deixava nada para a imaginação. Seu cabelo, uma cascata loiro platinada, caía sobre os ombros. Ela parecia triunfante, parecia a anfitriã. Elisa sentiu o nó frio e familiar apertar em seu estômago. Não era apenas ciúme. Essa era uma emoção simples e quente. Isso era algo mais frio, mais profundo. Era o pânico gélido da irrelevância. Ele não estava apenas atraindo, estava a substituindo,
a apagando. Ela assistiu à transmissão de vídeo de baixa qualidade, seus dedos traçando a borda de uma taça de vinho intocada. Viu Júlia rir, aquela risada alta e teatral que sempre incomodava Elisa. Viu-a tocar o peito de Rafael. Viu-a interagir com investidores, agindo como se fosse ela quem tivesse construído esse império ao lado dele. Você ficaria entediada, Elisa. A voz de Rafael ecoou em sua mente. Não, Rafael, ela disse para a tela. Eu não ficaria entediada, eu ficaria furiosa. Ela estava prestes a fechar o laptop. A humilhação era demais quando o blogueiro postou uma nova foto, uma imagem de alta resolução. Júlia estava no centro de um pequeno grupo, a mão esquerda levantada, segurando uma taça de espumante. A câmera havia focado com clareza quase pornográfica no anel que ela usava. Não era seu diamante habitual. Isto era novo. Isto era impossível. Era um diamante canário de lapidação Cushion. Enorme. Pelo menos 2 quilates para o olho treinado de Elisa. Uma pedra impecável, deslumbrante, que brilhava em amarelo dourado sob as luzes do salão. Elisa parou de respirar. O sangue fugiu de seu rosto. Não foi o tamanho que a chocou, nem mesmo a audácia de usá-lo na festa dele. Foi o anel em si. Ela conhecia aquele anel. Conhecia a cravação única e filigranada em platina. Conhecia os 2 pequenos diamantes brancos de lapidação Trillium que flanqueavam a pedra central. E ela sabia com certeza arrepiante que este anel não pertencia a Júlia Menezes, não pertencia nem mesmo a Rafael. Aquele anel, conhecido como o diamante Herança Monteverde, havia sido uma joia de família por 4 gerações. Era o anel que o bisavô de Rafael havia dado à sua bisavó. Era o anel que Rafael havia dado a Elisa no dia do casamento deles, e deveria estar neste exato momento trancado em seu cofre com controle de temperatura e segurança biométrica, 3 andares acima de sua cabeça. Ele não apenas havia dado um anel novo à sua amante, ele havia roubado o anel de sua esposa, o anel de sua família, e o havia dado a ela. O pânico frio se desvaneceu, substituído por um súbito inferno de raiva em brasa. Ele não estava apenas a substituindo. Ele estava roubando o seu passado. Elisa se levantou, sua cadeira arrastando-se ruidosamente contra o piso de madeira. O momento de relaxar havia acabado. O momento de ser a esposa quieta e solidária havia acabado. A contadora forense, a mulher que Rafael tentara enterrar, estava totalmente desperta. Você quer falar de negócios, Rafael? Ela sussurrou, sua voz tremendo com uma clareza aterrorizante e recém-descoberta. Vamos falar de negócios. Ela não ia apenas à festa, ela ia acabar com ela. O salão de festas do Emiliano era um mar de gravatas pretas e vestidos de grife. Um testemunho brilhante da força de Rafael Monteverde. O ambiente zumbia com a eletricidade do dinheiro novo e do poder antigo. No centro deste universo, orbitada por investidores bajuladores e sócios nervosos, estava Júlia Menezes. Júlia tinha 28 anos e sabia, com a certeza inabalável de uma predadora, que esta era a sua noite, sua chegada. O Patrícia Bonaldi vermelho era uma arma e ela a manejou com precisão. Cada homem na sala, casado ou não, deixava seus olhos se demorarem. Cada esposa sentia uma pontada de insuficiência. Isso era exatamente o que Júlia queria. O poder em seu mundo não era apenas dinheiro, era atenção. E esta noite ela tinha toda a atenção. Rafael, querido, ela ronronou, entrelaçando seu braço no dele. O senador Matos parece sedento. Você deveria ir cumprimentá-lo. Eu cuido dos Freitas.
Rafael Monteverde, um homem que comandava salas de operação, simplesmente acenou com a cabeça. Boa ideia, anjo! Ele deu um beijo na bochecha dela, um gesto tão casual, tão possessivo, que uma nova onda de sussurros percorreu a multidão. Júlia dirigiu seu sorriso de R$1 milhão para Marcos e Cláudia Freitas. Marcos era o sócio júnior de Rafael, um homem nervoso e perpetuamente suado que devia toda a sua vida a Rafael. Sua esposa, Cláudia, era uma morena quieta que sempre fora educada, mas fria. Júlia a odiava. Cláudia! Marcos! Isto não é simplesmente divino? Júlia extravasou, gesticulando expansivamente com a mão esquerda, certificando-se de que a luz captasse o enorme diamante amarelo. Os olhos de Cláudia cravaram no anel. Sua respiração falhou. Ela conhecia Elisa. Ela tinha estado na fazenda. Ela tinha visto aquele anel. Ela olhou do anel para o rosto presunçoso de Júlia. Depois para Marcos, seus olhos arregalados de pânico. Marcos apenas balançou a cabeça, um gesto pequeno e desesperado. Não diga nada. É, uma linda festa, Júlia, Cláudia conseguiu dizer, a voz tensa. Oh, não é nada. Júlia acenou com a mão novamente, uma sinfonia de flashes. Apenas uma coisinha que Rafael e eu organizamos. Ele tem trabalhado tanto e é tão generoso. Ela se inclinou, baixando a voz para um sussurro cúmplice, embora fosse alto o suficiente para todos por perto ouvirem. Eu disse a ele que era demais. Rafael, querido, um canário de 2 quilates? É obsceno, eu disse, mas ele insistiu. Nada é demais para minha rainha, ele disse. Cláudia sentiu-se fisicamente enjoada. Com licença, ela murmurou, virando-se e indo para o bar. Preciso de um pouco de ar. O sorriso de Júlia se afiou. Menos uma. Ela amava isso. Ela amava o choque, a inveja, o nojo mal disfarçado. Era tudo uma forma de respeito. Ela havia feito o que nenhuma dessas esposas frágeis e entediadas teve coragem de fazer. Ela havia pego o que queria. Rafael era um tubarão e respeitava outros tubarões. Elisa, em sua tranquila fazenda, era apenas presa. A festa era um turbilhão de Dom Perignon, canapés de lagosta e presas bajuladoras. Júlia se apoderou do centro do palco, contando histórias sobre a genialidade de Rafael, sutilmente insinuando sua influência no fundo ápice. Vejam, ela explicou a um círculo de gerentes de fundos de hedge. Rafael estava muito focado em ações nacionais. Eu sou a que o pressionou a olhar para os mercados emergentes. O risco é onde está a verdadeira recompensa, não acham? Os homens, a maioria com o dobro de sua idade, concordaram com a cabeça, hipnotizados menos por sua perspicácia financeira do que pela pura audácia de sua atuação. Rafael a observou do outro lado da sala, com uma expressão complicada no rosto. Orgulho, sim, mas também um brilho de apreensão. Ela era ousada, talvez demais ousada. O truque do anel tinha sido ideia dela. Ela é dinamite, essa garota, disse o senador Matos, dando um tapinha nas costas de Rafael. Mantém você alerta, aposto. Ela é inestimável, respondeu Rafael, seu sorriso sem chegar aos olhos. A noite avançava. Júlia, com 3 taças de espumante em cima, estava ficando mais barulhenta. Estava descrevendo sua última viagem de negócios a Florianópolis, detalhando o iate que Rafael havia alugado. Ela estava se exibindo. Não era mais um sutil jogo de poder. Era uma vulgar exibição de vitória. E a Elisa, como ela está? Perguntou uma mulher mais velha. A esposa de um membro do conselho, com um olhar penetrante e astuto. O rosto de Júlia assumiu uma máscara de pena perfeita e condescendente.
Ah, pobre Elisa, ela suspirou, tocando o coração. Ela está... não muito bem, sabe? Não está bem há anos. A pressão, a vida pública, foi demais para ela. Ela é praticamente uma reclusa agora. Rafael tem sido um santo absoluto ao cuidar dela. Mas em algum momento... bem, um homem tem que viver a sua própria vida, não é? A mentira foi tão audaciosa, tão perfeitamente proferida, que a mulher recuou. Foi um cheque-mate. Júlia acabara de, em um único fôlego, descartar a esposa, pintá-la como instável e canonizar Rafael e, por extensão, a si mesma, sua nova cuidadora. Ela levantou sua taça, o diamante herança, piscando como um farol. Um brinde, ela anunciou ao seu círculo, aos novos começos e a conseguir exatamente o que você merece. Enquanto as taças tilintavam, um som diferente começou a se infiltrar vindo da rua, 50 andares abaixo. Um lamento fraco e agudo, uma sirene, depois outra. Júlia franziu a testa, irritada com a interrupção. Deve ser um simulado de incêndio, ela murmurou. Mas as sirenes ficaram mais altas, mais próximas. Elas não estavam se desvanecendo. Elas estavam chegando. Um jovem coordenador de eventos correu em direção a Rafael, o rosto pálido. Senhor Monteverde, há policiais no lobby? Estão perguntando pelo senhor. O burburinho da festa começou a silenciar. As pessoas estavam se virando do bar, suas conversas falhando. O sangue de Rafael congelou. Polícia? Para quê? Uma reclamação de barulho? Não, senhor, gaguejou o coordenador. Eles não são da polícia local. São detetives e... E o quê? Eles estão com a sua esposa. Antes que Rafael pudesse sequer processar isso, as grandes portas duplas do salão de festas se abriram com um estrondo. A música parou. O silêncio repentino e sufocante foi quebrado apenas pelo clique-claque de saltos altos no chão de mármore. Todos os olhos na sala se viraram. Lá estava Elisa Monteverde. Ela não usava um vestido de gala. Usava um terno de calça, Hugo Boss, azul meia-noite, perfeitamente cortado. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e elegante. Ela parecia menos uma esposa traída e mais uma CEO prestes a anunciar uma aquisição hostil. Flanqueando-a, estavam dois homens de terno de aparência sombria. Atrás deles, dois agentes uniformizados. Júlia Menezes, com sua taça de espumante a meio caminho de seus lábios, congelou. O vermelho sangue de seu vestido, de repente, parecia berrante. Barato. O diamante amarelo em sua mão parecia, pela primeira vez naquela noite, incrivelmente pesado. Os olhos de Elisa escanearam a sala, passando pelos rostos chocados. Passando pelos investidores, passando por seu marido pálido e trêmulo. Seu olhar pousou, com o impacto preciso da bala de um franco atirador, diretamente em Júlia. Ela deu um passo para dentro da sala e o silêncio se tornou mais denso. A verdadeira senhora Monteverde havia chegado. A chegada de Elisa foi uma granada de fragmentação lançada em um salão de festas de cristal. O ar, momentos antes cheio de risadas e dicas de ações, agora era sugado por um vácuo de choque puro e não adulterado. Rafael Monteverde deu um passo à frente com as mãos ligeiramente levantadas. Elisa, o que significa isso? Você está armando um escândalo. A voz de Elisa era baixa, mas atravessou o silêncio como um bisturi. Estou, Rafael. Eu sou a que está armando um escândalo. Podemos discutir o escândalo que você tem armado nos últimos 3 anos,
ou podemos discutir o que você está armando esta noite. Ela acenou para um dos homens de terno, o detetive Marcelo Correia, um velho conhecido de sua vida anterior. Senhor Monteverde, disse Correia, sua voz um barítono rouco que não precisava de amplificação. Estamos aqui por causa de uma denúncia apresentada por sua esposa. Um burburinho irrompeu. Uma denúncia. Esta era uma disputa doméstica encenada na frente das pessoas mais poderosas de São Paulo. Era mortificante. Era delicioso. Júlia, que estivera momentaneamente paralisada, pareceu encontrar sua voz. Ela deu um passo à frente, colocando-se protetoramente na frente de Rafael. Uma pantomima do casal devoto. Uma denúncia sobre o quê? Ela cuspiu, sua voz pingando veneno. Que o marido não a ama mais? Que ela não consegue suportar vê-lo feliz? Você não pode prender um homem por isso. Que patético! Não estamos aqui por ele, disse Elisa. As palavras ficaram suspensas no ar. Júlia parou. O olhar frio e calculista de Elisa desceu do rosto de Júlia para a pedra amarela brilhante em sua mão esquerda. Estamos aqui por isso, disse Elisa. Júlia instintivamente agarrou a mão ao peito. Pelo meu anel? Você está louca? Rafael me comprou. É um presente. Ela olhou para Rafael, seus olhos de repente implorando. Rafael, diga a ela. Diga a esta vadia louca que você comprou para mim. Rafael estava branco como um lençol. Ele não estava olhando para Júlia. Estava olhando para Elisa. Uma nova e horrível compreensão amanhecendo em seu rosto. Não se tratava do caso. Se tratava de outra coisa. Elisa, ele sussurrou. Era uma súplica. Elisa o ignorou. Ela se dirigiu ao detetive Correia. Detetive, como lhe expliquei por telefone, o item na mão da senhorita Menezes é o diamante Herança Monteverde, uma relíquia de família legada a mim após o meu casamento. Seu valor avaliado é de 16 milhões de reais. Estava trancado em um cofre privado na minha casa. Eu sou a única proprietária registrada. Ela segurou um pequeno documento encadernado em couro, uma avaliação de seguro. Esta mulher, ela continuou, apontando um dedo firme para Júlia, está em posse de propriedade roubada. O ofegar na sala foi coletivo e agudo. Isso não era um assunto doméstico, isso era roubo. O rosto de Júlia passou de presunçoso para confuso e aterrorizado no espaço de 3 segundos. Roubado? Do que você está falando? Ela olhou para Rafael. Rafael, diga a eles. Detetive Correia, continuou Elisa, sua voz desprovida de qualquer emoção. Meu marido, Rafael Monteverde, não tem acesso ao cofre. Eu sou a única com a chave biométrica. A única maneira que ele poderia ter obtido aquele anel foi burlando os protocolos de segurança, perfurando a fechadura e removendo-o à força da minha propriedade privada. Isso não é um presente, senhorita Menezes. Isso é furto qualificado. Não, guinchou Júlia. O som era cru, animal. Não, ele não faria isso. Ele me ama. Ele comprou para mim. Senhora, disse o detetive Correia, aproximando-se de Júlia. Eu vou ter que pedir para a senhora remover o anel e entregá-lo. Não, fique longe de mim, é meu! Júlia recuou, mantendo a mão fora do alcance dele. Rafael me deu, é um símbolo do nosso amor. Nosso amor? Elisa finalmente riu. Foi um som terrível e seco. Você acha que isso é sobre amor? Pobre garota estúpida. Ela sussurrou apenas para si mesma. Você não é a rainha dele. Você é a garantia dele. Ela se aproximou. Ele não te deu aquele anel porque te ama. Ele deu porque está falido. Júlia congelou. O quê? Ele está falido? Repetiu Elisa, mais alto desta vez para a sala ouvir. O fundo ápice é um castelo de cartas.
Ele está alavancado até o limite há 18 meses. Ele tem cozinhado os livros, movendo dinheiro entre empresas de fachada. E quando ele ficou sem esse dinheiro, ele começou a vender ativos, meus quadros, meus títulos e, finalmente, minhas joias. Ela olhou de volta para Júlia. Ele não te deu aquele anel, idiota. Ele o empenhou em você. O rosto de Júlia perdeu toda a cor. A humilhação foi total. Não foi um presente. Não foi uma declaração de amor. Foi uma transação. Ela era um cofre ambulante de classe alta. Júlia engasgou, virando-se para Rafael. Ela está mentindo? Rafael Monteverde, o mestre do universo, não disse nada. Apenas olhou para o chão, seu império, sua reputação e sua vida desmoronando ao seu redor em tempo real. Seu silêncio foi a única confissão necessária. Senhora, o anel, agora, ordenou Correia, sua paciência esgotada. Júlia começou a soluçar. Soluços feios e entrecortados. Sua máscara, tão perfeitamente aplicada horas antes, começou a escorrer em rios pretos por suas bochechas. Esta não era a rainha triunfante. Esta era uma criança tendo um acesso de raiva. Não, é meu, ela sussurrou, tentando puxar o anel de seu dedo. Mas suas mãos tremiam, seus nós dos dedos inchados pelo espumante e o ajuste apertado. Não se movia. Eu não consigo, está preso, ela guinchou. A cena desceu de drama de alto nível para farsa patética. Júlia, a amante, chorando e puxando um anel roubado que agora estava fisicamente preso em seu dedo. Oh, pelo amor de Deus! Disse Elisa com desgosto. Ela olhou para um dos agentes uniformizados. Traga o sabonete do banheiro executivo. Parece que ela vai precisar de ajuda. Enquanto um agente ia buscar o sabonete, o detetive Correia se dirigiu ao seu verdadeiro alvo. Rafael Monteverde, ele disse, sacando um par de algemas. O anel nos abre a porta, mas não é por isso que estamos aqui. E foi aí que a verdadeira reviravolta começou. Os soluços patéticos de Júlia sobre o anel preso tornaram-se ruído de fundo. O drama real, o ponto de viragem, ocorreu na fração de segundo em que o detetive Correia sacou as algemas. A cabeça de Rafael se levantou com um sobressalto. O olhar em seu rosto não era mais apenas humilhação. Era medo cru e primário. Algemas? Marcelo, você está louco? É um anel, uma disputa conjugal. Você não pode me prender por isso. Ele está certo. Correia assentiu, sua voz perigosamente calma. Não estamos prendendo o senhor por causa do anel. Isso é um assunto civil. Talvez uma acusação de roubo grave mais tarde. Deixaremos o promotor resolver isso. Ele prendeu uma algema no pulso esquerdo de Rafael. Rafael Rick Monteverde está preso por 12 acusações de fraude eletrônica, 6 acusações de fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Se o primeiro silêncio havia sido pesado, este era um buraco negro. Os investidores, os membros do conselho, o senador Matos, seus rostos passaram do choque divertido ao horror gélido. Esta não era uma história da coluna de fofocas. Esta era uma história financeira. Esta era uma história de prisão. Isso é absurdo, gaguejou Rafael puxando a algema. Meu fundo é sólido. Nossos retornos do terceiro trimestre foram de 20%. Vocês não têm provas. Ah, sim, nós temos, Rafael, disse Elisa, dando um passo à frente. Ela não era mais a esposa traída, era a contadora forense. Esta era a sua sala de reuniões. Você está certo, ela disse, dirigindo-se à multidão congelada. O Fundo Ápice publicou um retorno de 20%. O que o Sr. Monteverde não mencionou em seu prospecto
é que esses retornos foram gerados por um único cliente privado e fora dos livros. Ela acenou para a Correia, que segurou um mandado de busca grosso. Nós a chamamos de conta Angola, anunciou Correia, sua voz ecoando no ar morto. Uma carteira não registrada de bilhões de reais, pertencente a um consórcio de indivíduos sancionados. Seus mercados emergentes, Rafael, eram apenas um canal. O senhor tem lavado dinheiro para oligarcas e traficantes de armas. Mentiras! Rugiu Rafael. Ela é uma mulher amargurada e histérica. Ela está me incriminando. Estou? A voz de Elisa era gelo. Você ficou descuidado, Rafael. Você costumava ser tão bom, tão cuidadoso, mas ela gesticulou para Júlia chorando. Te deixou descuidado. Você ficou arrogante. Você pensou que eu era apenas a reclusa que você estava pagando para ficar quieta no interior de Minas. Ela puxou um pendrive fino e prateado do bolso de seu terno. Você mantinha 2 conjuntos de livros, Rafael. Um para a CVM, um para você. Você esqueceu que fui eu quem te ensinou a fazer isso. E você esqueceu que eu sempre guardo minha própria cópia. Ela jogou o pendrive para a Correia. Esse é o livro Razão Real, detetive. Cada transação offshore, cada fatura falsa, cada real que ele lavou através do fundo ápice, está tudo lá. A cor sumiu do rosto de Rafael. Ele avançou, não sobre Correia, mas sobre Elisa. Vadia! Ele gritou, sua máscara civilizada finalmente caindo, revelando o monstro por baixo. Você me arruinou! Você nos arruinou! Ele foi detido pelo segundo detetive, arrastando Correia com ele. O segundo detetive e o agente uniformizado o cercaram, esmagando Rafael contra uma mesa de sobremesas. Uma torre de taças de champanhe se estilhaçou no chão. Um estouro final e definitivo do glamour da noite. Enquanto o levantavam, algemando a outra mão dele nas costas, os olhos injetados de ódio de Rafael cravaram em Elisa. Por que, Elisa? Por quê? Foi por causa disso? Esta humilhação. Elisa caminhou lentamente até ele, até que estivessem a centímetros de distância. Todo o salão de festas era sua plateia. Você acha que isso é por causa dela? Ela sussurrou. Você acha que isso é por causa da sua traição? Oh, Rafael, você realmente não me conhece de jeito nenhum. Ela se inclinou mais perto. Eu sabia de Júlia há 3 anos. Eu sabia dos livros cozinhados há 2. Você poderia ter delatado isso a qualquer momento, mas eu esperei. Eu esperei o momento perfeito. Eu esperei até que você estivesse tão alto, tão arrogante, que a queda seria total. Ela sorriu. Um sorriso frio e aterrorizante que não tocava seus olhos. Esta noite você lançou seu fundo bilionário. Esta noite você colocou meu anel no dedo dela. Você não apenas me traiu, Rafael. Você zombou de mim. Você pensou que eu era estúpida. Você pensou que eu era um acessório que você podia trancar no campo. Sua voz caiu para um sussurro final e devastador. Você está certo. Eu estou armando um escândalo. Esta é a cena que eu estive planejando por todos esses dias. Você não vai apenas para a prisão, Rafael. Você vai para a prisão pobre e todos que você um dia quis impressionar vão ver você cair. Ela se virou para a Júlia, agora ensaboada, o rosto vermelho, que finalmente havia lutado para remover o diamante herança de seu dedo. Um agente o pegou, colocando-o em um saco de evidências. E quanto a você, senhorita Menezes? Disse Elisa, não com raiva, mas com algo muito pior. Pena. Você foi apenas... Qual é o termo? A idiota útil. Ele nunca iria te deixar por você. Ele precisava do meu silêncio. E agora, ela encolheu os ombros. Ele não tem. Júlia encarou.
seu mundo inteiro, seu amor, seu status de rainha, revelado como uma mentira patética e vazia. Ela não era uma jogadora. Ela era o tabuleiro. Elisa se virou e olhou para a multidão. Para Cláudia Freitas, que a olhava com uma expressão de espanto e admiração. Para o senador Matos, que já estava discretamente ligando para seu chefe de gabinete. "Minhas desculpas por interromper a festa", disse Elisa, sua voz clara e forte. "Por favor, aproveitem o resto da noite. Quanto a mim", ela olhou para o relógio, "tenho uma reunião com minha advogada de divórcio, e com a promotoria, e com a Forbes." Ela se virou e caminhou. Não correu. Em direção à saída. Seus saltos ressoaram no chão de mármore. O único som no salão de festas arruinado. Um ritmo firme e rítmico de uma guerra vencida. O salão de festas se esvaziou em uma inundação de pânico e sussurros. A gala do fundo ápice acabara de se tornar a cena de crime da década. Os investidores correram, não para pegar seus casacos, mas para pegar seus telefones, desesperados para ligar para seus corretores, para tirar seu dinheiro, para se distanciarem da chuva radioativa de Rafael Monteverde. Os jornalistas que haviam estado lá para escrever perfis bajuladores agora estavam tuitando freneticamente o furo financeiro do ano. Monteverde, preso por fraude maciça. Império do Rei dos Fundos. Castelo de cartas. Alega esposa. Amante. Erro e queda bilionária. No centro dos escombros restavam duas pessoas. O detetive Marcelo Corrêa estava guardando o pendrive com o rosto sombrio. "Noite de loucos, Elisa", ele disse, embora ela já tivesse partido. A outra era Júlia Menezes. Não mais a rainha. Ela era um fantasma em um vestido vermelho. Sua maquiagem era uma bagunça, seu cabelo desalinhado. Ela sentou-se na beira do palco onde Rafael estava pronto para fazer seu discurso triunfal. Seus saltos de 16 mil reais jogados ao lado dela. Ela estava tremendo, apesar do calor da sala. Um jovem agente uniformizado, mal mais velho do que ela, aproximou-se cautelosamente. "Senhora, vamos precisar que a senhora venha até a delegacia, apenas para dar uma declaração." Júlia olhou para cima, seus olhos vazios. "Uma declaração? Uma declaração sobre o quê? Eu não sabia. Eu..." "O amava." O agente suspirou. "Nós só precisamos saber o que o senhor Monteverde lhe disse sobre o anel e sobre os negócios dele." "Os negócios dele?" Júlia soltou uma risada histérica e aguda. "Eu não sabia nada sobre os negócios dele. Eu era vice-presidente de comunicações. Eu escrevia comunicados de imprensa. Eu planejava isso." Ela gesticulou para as ruínas da festa, a torre de espumante derrubada, os pratos de caviar abandonados. Eu pensei que ele me amava." Ela sussurrou, as lágrimas começando novamente, desta vez silenciosas, sem esperança. Ele disse que eu era o futuro dele. Ele disse que Elisa estava doente. Ele disse que o divórcio estava quase finalizado. Ela havia acreditado. Cada palavra. Ela havia acreditado nas viagens, nos presentes, nas promessas sussurradas no meio da noite. Ela tinha visto o anel não como um objeto roubado, mas como seu direito, seu troféu por vencer a guerra. Agora ela via a verdade. Era uma peça, uma conveniência, um cofre temporário. A compreensão era mais fria do que as algemas que haviam colocado em Rafael. Ele me usou, ela disse, as palavras com gosto de veneno. Aquela vadia estava certa. Ele me usou para esconder, ele colocou na minha mão e me desfilou na frente de todos. Ele também estava zombando de mim. Ele a havia tornado o rosto público de seu roubo.
Ele a havia tornado cúmplice. "Senhora, nós temos que ir", disse o agente mais firmemente. Júlia olhou para o vestido vermelho. O Patrícia Bonaldi. Ela havia gastado 2 meses de seu salário nele, apenas para impressionar os amigos dele. Ela havia jejuado por 3 semanas para caber nele. Ela havia imaginado esta noite 1000 vezes, entrando de braço dado com ele. Os sussurros, a inveja, a vitória dela. Ela havia conseguido os sussurros. Ela havia conseguido a inveja. Mas era tudo uma mentira. Enquanto o agente a ajudava a se levantar, ela viu um reflexo em um dos espelhos maciços do salão de festas. Viu uma mulher patética e guinchante, com olhos de guaxinim e uma bainha rasgada. Deve ter rasgado quando Rafael avançou. Ela não era uma rainha, ela era uma piada, uma nota de rodapé na história da espetacular vingança de Elisa Monteverde. Ela pensou em Elisa, o corte frio e perfeito de seu terno, a absoluta, inabalável confiança, a inteligência que irradiava dela como um campo de força. Elisa não tinha sido uma reclusa. Ela tinha sido uma general, planejando uma guerra. E Júlia tinha sido a distração colorida e estupidamente barulhenta enviada por cima da trincheira para atrair a primeira rodada de tiros. "Eu vou precisar de um advogado, não vou?" Ela perguntou ao agente, sua voz uma coisa pequena e quebrada. "Provavelmente é uma boa ideia, senhora." Ele respondeu, guiando-a em direção ao elevador de serviço, longe das câmeras curiosas que ainda piscavam no lobby. Enquanto era levada, ela viu o diamante herança sentado em seu saco de evidências de plástico em cima de uma mesa. Era apenas uma pedra amarela e brilhante. Não era amor, não era um futuro. Era apenas um erro muito, muito caro. O erro dela. As portas do elevador se fecharam e Júlia Menezes, a mulher que seria rainha, se foi. A viagem de volta para Minas Gerais foi um contraste gritante com o caos do Rio. Elisa sentou-se na parte de trás de um carro particular que ela havia pré-reservado. As luzes da cidade passando rapidamente pelas janelas fumê. Ela estava pela primeira vez em anos perfeita e completamente em paz. O inferno da raiva havia se consumido, deixando para trás a satisfação fria e limpa de um trabalho bem feito. Seu telefone, que estava no modo silencioso, agora era um tijolo vibrando em sua bolsa. Dezenas de mensagens de texto. Ligações de amigos com quem ela não falava há meses. De parentes. De repórteres. De escritórios de advocacia. Ela ignorou todos. Ela pensou no olhar no rosto de Rafael. A traição crua e incompreensível. Ele não a tinha temido. Ele não a tinha respeitado. Ele, na melhor das hipóteses, a tinha sentido pena. Ele a via como uma relíquia de sua vida anterior, uma obrigação doméstica entediante. Ele havia esquecido quem ela era. Sua mente divagou. 10 anos atrás, quando ela era Elisa Prado, a estrela em ascensão da contabilidade forense na KPMG, ela foi designada para uma auditoria de alto perfil. A empresa era a Monteverde Trading, uma pequena empresa agressiva administrada por um tubarão carismático chamado Rafael Monteverde. Ela encontrou as irregularidades em 3 dias. Ele as havia escondido bem. Mas ela era melhor. Ela viu as contas de fachada, os erros de arredondamento, que sempre arredondavam a favor dele. Ela o confrontou, e ele, para surpresa dela, ficou completamente fascinado. Ele não estava bravo, estava impressionado. Ninguém nunca pegou isso, ele havia dito, os olhos brilhando. Você é brilhante. Ele não apenas consertou os livros, ele a convidou para sair. Ele a perseguiu com o mesmo foco implacável e predatório que aplicava ao mercado. Era inebriante.
Ele a fazia sentir como a única mulher no mundo. Ele a convenceu de que seu talento estava sendo desperdiçado auditando os impérios de outras pessoas. Me ajude a construir o nosso, ele implorou. E ela o fez. Ela se casou com ele. Deixou seu emprego. Usou seu brilho para ajudá-lo a estruturar os mesmos fundos que o tornariam bilionário. E por um tempo, foi bom, foi perfeito. Então o dinheiro ficou grande demais. O homem com quem ela se casou, o que estava impressionado por ela, começou a temê-la. Ele começou a isolá-la. Primeiro, das decisões de negócios. Não se preocupe com sua cabecinha linda, Elisa. Depois, de sua vida, as noites tardias, os jantares com clientes. E então Júlia. A chegada de Júlia havia sido uma bênção disfarçada. Foi o tapa na cara que Elisa precisava. A acordou da gaiola dourada que ela havia ajudado a construir. Por 2 anos, enquanto Rafael pensava que ela estava fazendo jardinagem e organizando almoços de caridade, ela estava trabalhando. Ela havia construído um servidor fantasma, roteado por 3 continentes. Ela havia duplicado seus discos rígidos. Ela havia observado com a fria precisão de uma contadora forense, enquanto a ganância dele se transformava em criminalidade total. Ela viu a conta Angola ser aberta. Viu o primeiro depósito de um barão de energia russo sancionado. Viu a arte, os imóveis, os diamantes, todos comprados para lavar dinheiro de sangue. Ela tinha tudo. Mas ela esperou. Vingança, ela sabia. É um prato que se serve frio. Mas ela queria congelado. Ela queria que fosse servido em uma bandeja de prata, na frente de todos que ele tentou impressionar. O roubo do anel. Esse havia sido o erro final e bonito. Era a única peça de evidência que ela não conseguia obter de um disco rígido. Era a ponte entre seus crimes digitais de colarinho branco e o mundo real e tangível. Era a sua íbris, manifestada em 12 quilates de diamante amarelo. Quando ela viu aquela foto no blog, ela soube. Esta noite era a noite. Ela havia feito 2 ligações. A primeira para o detetive Marcelo Correia, um ex-colega de seus dias na KPMG, que havia saído para se juntar à divisão de crimes de colarinho branco da Polícia Federal. Ela havia-lhe entregue o pendrive 2 dias antes da festa. Ele está lavando dinheiro, Marcelo, ela havia dito. E eu tenho os recibos, mas eu preciso que você espere. Ele vai dar uma festa na sexta-feira. Eu quero que você o prenda lá. Correia estava relutante. Elisa, isso é um circo midiático. Pode comprometer o caso. Não vai, ela havia dito. E não é um pedido. É a minha condição para entregar a evidência. Ele vai estar lá. Os investidores dele vão estar lá. E a amante dele vai estar lá. Ele vai me humilhar. Eu vou devolver o favor. Por triplicado. Sua segunda ligação havia sido para a Polícia Civil de Minas Gerais. Essa foi a do anel. Ela havia orquestrado a noite toda. A disputa doméstica era apenas o aperitivo. A desculpa legal para a polícia entrar pela porta. A batida da Polícia Federal por crimes financeiros era o prato principal. Tudo havia corrido perfeitamente. O carro passou pelos grandes portões de ferro da fazenda, sua casa, ou o que restava dela. Na manhã seguinte, o mundo estava em chamas. A história foi a manchete em todos os canais de notícias. O Valor Econômico, o Estadão, até o Diário de São Paulo. O tapa bilionário da vadia, gritou um tabloide. A vingança da esposa, contadora que queimou a casa, amante, erro e queda bilionária. A Rafael Monteverde foi negada a fiança. A conta Angola era maior do que até mesmo Correia suspeitava, com laços com o terrorismo internacional.
Ele estava, para usar o termo legal, acabado. Júlia Menezes havia sido liberada após um interrogatório de 6 horas. Ela foi fotografada saindo da delegacia, arrastando seu vestido vermelho amassado, com o rosto escondido, um táxi a salpicando de lama ao passar em alta velocidade. Ela enfrentava acusações de posse de propriedade roubada, mas estava claro que ela era, como Elisa havia previsto, um peão. A imprensa e a lei logo acabariam com ela. Seus 15 minutos de fama haviam terminado. Elisa sentou-se em sua biblioteca, o mesmo cômodo onde havia visto a festa se desenrolar. Sua advogada de divórcio, uma advogada tubarão chamada Denise Costa, sentou-se à sua frente. Bem, disse Denise bebendo seu café, você certamente facilitou e dificultou o meu trabalho. O que você quer dizer? Perguntou Elisa. Mais fácil porque o adultério público descarado e o roubo criminoso de propriedade conjugal tornam o divórcio um slam dunk. Mais difícil porque não há dinheiro, Elisa. Denise inclinou-se para a frente. A promotoria e a Polícia Federal congelaram tudo. Monteverde Capital, as contas pessoais dele, suas contas conjuntas, esta casa, os carros, o jatinho. Tudo é produto do crime. Quando o governo terminar de apreender ativos para pagar as multas e o fundo de vítimas, não sobrará um tostão. Você vai ficar sem nada. Elisa olhou para a advogada, sua expressão indecifrável. Nada, sinto muito, disse Denise gentilmente. Você conseguiu sua vingança. Foi espetacular, mas custou tudo a você. Elisa permaneceu em silêncio por um longo momento. O relógio de pêndulo tic-taqueou. Então ela sorriu. Um sorriso pequeno e genuíno. Denise, ela disse, você se lembra quando a contratei pela primeira vez há 6 meses? Eu disse que tinha uma situação de ativos complexa. Sim, disse Denise confusa. Preciso que você nos reserve 2 passagens para Fernando de Noronha, primeira classe. Elisa se levantou e caminhou até uma estante. Puxou uma cópia de A Riqueza das Nações. Um painel oculto clicou, abrindo, revelando um pequeno cofre biométrico. Este não era o que Rafael havia forçado. Este ele nunca soube que existia. Ela pressionou o polegar contra o scanner. Ele apitou verde. Dentro não havia joias, não havia títulos. Havia uma única e simples aliança de casamento de ouro escovado e um pequeno livro de contabilidade criptografado. O que é isso? Perguntou Denise levantando-se. Rafael era um criminoso brilhante, disse Elisa. Mas ele tinha uma falha fatal, o ego dele. Ele presumiu que eu era uma vítima. Ele presumiu que eu era a pobre esposa reclusa que ele estava pagando. Ela segurou o livro de contabilidade. Ele estava tão ocupado lavando a conta Angola no ápice que nunca percebeu minha própria contabilidade. Nos últimos 18 meses, para cada real que ele lavava, eu desviava 10 centavos. Uma taxa de serviço, você pode chamar. O queixo de Denise caiu. Elisa, você roubou o dinheiro lavado dele? Eu sou uma contadora forense, disse Elisa. Eu encontrei a porta dos fundos dele e construí a minha própria. Não está no meu nome, não está no nome de Rafael. E está em um fundo cego incorporado nas Ilhas Cayman, com uma única chave não rastreável. Ela segurou a simples aliança de ouro. Esta era a aliança da minha avó, o anel real, não a ostentação que a família de Rafael exibia. Este tem uma pequena inscrição por dentro, uma sequência de 12 números, o número da conta. Denise estava sem palavras. Meu Deus, Elisa, quanto? Elisa olhou para o livro de contabilidade, depois para sua advogada. Rafael pensou que tinha um fundo de R$1 bilhão, mas depois que os sócios dele pegaram a parte deles e eu peguei a minha, ele estava principalmente endividado. O dinheiro real,
líquido e limpo. Ela sorriu. São 142 milhões de reais e é tudo meu. Eu não estava apenas planejando minha vingança. Eu estava planejando minha aposentadoria. Ele não apenas deu à amante um anel roubado, disse Elisa, deslizando o simples anel de ouro em seu dedo. Serviu perfeitamente nela. Ele deu à esposa uma vida completamente nova. Ela havia perdido a casa, havia perdido o nome, havia perdido os quadros, os carros e a mentira de 15 anos de seu casamento. Mas Elisa Monteverde, não Elisa Prado, havia vencido. Ela não apenas conseguiu vingança, ela conseguiu o dinheiro. Ela conseguiu a liberdade. E ela havia sido, afinal, o tubarão mais inteligente de todo o Oceano Sangrento. 6 meses depois, as neves do brutal inverno da Europa haviam derretido e um novo e quente verão estava aquecendo a cidade. Mas Elisa não estava lá para sentir. O mundo havia seguido em frente, como sempre faz. O julgamento de Rafael Monteverde havia sido uma sensação midiática, um circo de 3 semanas de provas condenatórias. Rafael, enfrentando uma série de acusações, havia envelhecido uma década em 1 mês. Ele confrontou a evidência irrefutável do livro Razão Fantasma de Elisa e desmoronou. Ele aceitou um acordo judicial, 45 anos à prisão perpétua. O destino de Júlia Menezes foi uma tragédia mais tranquila e patética. Após sua libertação, ela tentou, pateticamente, processar o patrimônio congelado de Rafael. O caso foi arquivado. Ela então tentou vender sua história, Minha Vida com o Rei da Faria Lima, mas a imprensa e o público a haviam pintado como o que ela era, uma tola. Ninguém a tocou. A última vez que foi vista, estava leiloando o vestido Patrícia Bonaldi Vermelho Sangue no eBay. Foi vendido por R$350. Ela foi vista pela última vez, trabalhando como anfitriã em uma churrascaria de médio porte em Belo Horizonte. Seu nome, uma piada tóxica. Mas aqui na Costa do Sol, o Mediterrâneo era de um tom de azul impossível. Elisa Prado havia legalmente e alegremente recuperado seu sobrenome de solteira. Ela se sentou em uma mesa isolada em um café construído nos penhascos de Búzios. O aroma dos limoeiros e o ar salgado pairavam na brisa. Ela estava irreconhecível. O coque severo havia sumido, substituído por um bobe curto e elegante que o sol andaluz havia clareado. A armadura de seus ternos Armani foi substituída por um simples vestido de linho branco. O olhar atormentado e calculista de seus olhos havia desaparecido, substituído por uma calma profunda e serena. Ela parecia 10 anos mais jovem. Ela parecia, pela primeira vez em sua vida adulta, verdadeiramente livre. Ela estava bebendo uma taça de vinho Jerez e lendo, não um livro de contabilidade financeira, mas um livro de bolso gasto de poesia espanhola. Sua paz foi interrompida pelo ranger de passos no caminho de cascalho. Está muito longe de Nova York. Elisa levantou os olhos. Seu corpo tensionou por um microsegundo antes de ela o reconhecer. Ele estava fora de seu terno de detetive, vestido com uma camisa de linho e calças. O detetive Marcelo Correia. Um sorriso lento tocou seus lábios. Ela não parecia surpresa, parecia expectante. Marcelo, eu me perguntava quando você apareceria. Você se perguntava? Ele apontou para a cadeira vazia. Posso? Por favor. Ele se sentou, maravilhado com ela. A transformação era absoluta. O caso está fechado, ele disse. Estou de férias. Eu estava apenas de passagem pelo bairro. Claro que sim, disse Elisa. Seu sorriso se alargou. O bairro, até aqui de Nova York. Ele riu, deixando de lado a pretensão. Tudo bem, não, isso não é coincidência.
Eu tinha que ver por mim mesmo, eu tinha que perguntar. Perguntar o quê? Ele se inclinou, sua voz baixou. Nós destruímos tudo, Elisa. Depois que você nos entregou Rafael, passamos 6 meses desmantelando toda a vida digital dele, a estrutura corporativa dele, tudo, até os alicerces e a matemática. A matemática estava errada. Elisa tomou um gole delicado de sua bebida. A matemática é frequentemente errada quando você tem dados incompletos. Exato, ele disse, seus olhos perspicazes. A conta Angola, os sócios oligarcas dele, estavam gritando. Não apenas porque havíamos apreendido o fundo, mas porque o fundo estava leve. Fizemos os números 1 dúzia de vezes. Pelos nossos cálculos, em algum lugar entre a lavagem inicial e a apreensão final, mais de 140 milhões de reais simplesmente evaporaram. Ele a encarou. Não estava no ápice, não estava em nenhuma das empresas de fachada de Rafael, não estava em Zurique ou no Panamá ou nas Ilhas Cayman. Enviamos agentes. Rodamos todos os algoritmos que a corporação tem. Simplesmente se foi. Desapareceu no ar. Elisa pousou o livro. Isso soa, ela disse com a voz leve, como um terrível erro contábil. Trágico. Correia riu, uma risada profunda e genuína que ecoou sobre os penhascos. Você mantinha 3 conjuntos de livros, não é? Um para ele, o falso, um para mim, o real, e um terceiro, um para Elisa Prado. Ela manteve o olhar dele, sua expressão de perfeita e educada inocência. Detetive, eu fui uma vítima em tudo isso. Os tribunais confirmaram. O governo apreendeu todos os meus ativos. Eu fiquei praticamente sem nada. Estou vivendo de uma herança muito modesta do meu avô. Ele a encarou. A admiração em seus olhos, lutando contra seus instintos policiais. Uma herança modesta, ele repetiu, saboreando a mentira. Claro, ele suspirou, recostando-se na cadeira. Sabe, por meses eu me perguntei, nunca consegui encontrar o elo digital. Como você o moveu? Como você o tirou? Elisa apenas sorriu e levantou sua taça. Não importa, ele disse finalmente, levantando-se. Eu não estou aqui a negócios oficiais. O caso está encerrado. Rafael Monteverde se foi. No que diz respeito à Polícia Federal, o dinheiro desaparecido foi roubado por seus sócios irritados, diz que pudéssemos alcançá-lo. Um caso de ladrões roubando ladrões. É arrumado. Eu adoro um livro razão arrumado, assentiu Elisa. Ele balançou a cabeça com um sorriso no rosto. Eu só queria ver. Bem, eu queria ver quem realmente ganhou. Agora eu sei. Ele estendeu a mão. Foi um prazer, senhorita Prado. De verdade. Ela apertou a mão dele. O prazer foi todo meu, Marcelo. Aproveite suas férias. Ele se virou e se afastou, sem olhar para trás. Elisa o viu partir. Então ela voltou seu olhar para o azul brilhante e infinito do Mediterrâneo. Ela estava sozinha novamente, da maneira mais profunda e maravilhosa. Um garçom se aproximou de sua mesa. Senhora Prado. Mais um Jerez. Não, obrigada, Giorgio. Apenas o dossiê. Sim, senhora. Ele voltou não com uma bebida, mas com uma fina pasta de couro. Elisa a abriu. Dentro estavam os projetos arquitetônicos finais e os documentos de constituição da Fundação Prado, uma organização sem fins lucrativos, sediada em Genebra, dedicada a fornecer educação financeira e assistência jurídica a mulheres em relacionamentos coercitivos ou abusivos. Ela tinha estado certa. Ela era uma contadora forense. Ela havia encontrado a porta dos fundos de Rafael, construído a sua própria, e, por 18 meses, para cada real de dinheiro de sangue que ele lavava, ela havia desviado uma taxa de serviço. Ela havia limpado o dinheiro sujo,
com um brilho que a Polícia Federal, com todos os seus recursos, nunca conseguiria rastrear. Ela havia perdido a casa, havia perdido o nome, havia perdido a mentira de 15 anos de seu casamento. Mas ela havia vencido. Ela não apenas conseguiu vingança, ela não apenas conseguiu o dinheiro, ela recuperou sua vida e um novo propósito para acompanhá-la. Ela levantou sua taça, a simples aliança de casamento de ouro escovado, o anel de sua avó, o que tinha o número de conta não rastreável gravado por dentro, capturando a luz quente e dourada do sol italiano. Não era o brilho berrante de um diamante roubado. Era o brilho quieto, constante e infinitamente mais valioso da liberdade. Ela havia sido o pior pesadelo da amante. Ela havia sido a queda de seu marido. Mas, no final, Elisa Prado foi sua própria salvadora. Ela tomou um gole, saboreou a doçura do limão e o sal do mar e sorriu. Perguntas e interação. Quem foi o verdadeiro tubarão? E essa é a história de como um simples anel exibido não apenas acabou com uma festa, acabou com um império. É um lembrete brutal de que a pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais perigosa. Elisa Monteverde não era apenas uma esposa. Ela era uma estrategista, esperando o seu momento, esperando o momento perfeito para dar cheque-mate. Júlia queria atenção, Rafael queria poder, mas Elisa, ela queria tudo, e ela conseguiu. O que você acha? Elisa foi uma heroína? Uma vítima? Ou ela foi a vilã mais fria de todas? Deixe sua opinião nos comentários. Se você adora histórias de vingança épica e reviravoltas chocantes, certifique-se de curtir. Compartilhe este artigo com um amigo que adora um bom drama. E o mais importante, inscreva-se no canal e toque no sino de notificação. Você não vai querer perder as próximas histórias.